Eu, Bom dia. você está me ouvindo, Gabriel? Tô. Eu não vou conseguir ouvir você. Eu tenho que configurar meu microfone e meu headset. Tô usando dois dispositivos diferentes aqui. Eu preciso mudar. Depois, quando acabar a aula, eu vou mudar. É verdade. Só que por enquanto só chegou você e a Isabela, né? Eu já vou começar a aula aqui, já já. A gente vai falar sobre lançamento vertical. Na verdade, horizontal hoje, né? Vertical foi na aula passada. Bom, então vamos lá, né? Na aula anterior, a gente começou o estudo do lançamento de projéteis, tá? Então, a gente viu que, primeiro, a gente estudou o lançamento vertical para cima, né? Aqui, nós estudamos o lançamento vertical para cima e o lançamento vertical para baixo e a queda livre, tá? O lançamento para cima, o lançamento vertical para baixo. Lembrando que o lançamento vertical para cima, geralmente, após ele, né, após o objeto chegar no ponto máximo, ele tende a cair. Então, basicamente, a gente estuda as duas coisas juntas. Na aula de hoje, nós vamos estudar o lançamento horizontal, que é um lançamento que é feito no horizonte, mas aí o objeto, por conta da gravidade, tende a cair, tá? E aí nós vamos ter esse tipo de lançamento, que é o lançamento horizontal. E na aula seguinte, nós vamos ver o lançamento oblíquo, que é um lançamento em que o tiro, né, o lançamento do objeto, ele é feito a um determinado ângulo. Nem vai ser horizontal, nem vertical. Ele vai ter aí um determinado ângulo entre o solo, tá, e a altura, tá, e a parte vertical. Então, ele vai ter um ângulo aí de lançamento. E aí nós vamos estar trabalhando com ele nessa manhã, tá? Eu vou pegar aqui um mapa mental
Deixa eu ver se eu acho que só do lançamento horizontal aqui, para a gente estar fazendo aqui as fórmulas dela. O triste é só que os mapas mentais que eu tenho aqui são as imagens que tem aqui são em baixíssima resolução. Então, vamos lá. Isso aqui dá. Ó, vou dar um zoom aqui, espero que dê para enxergar bem. Então, vamos lá. O lançamento horizontal, pessoal, ele é um lançamento em que o disparo do projétil de que você manda, que você envia, ele acontece no formato horizontal, ou seja, você mira com relação ao horizonte, tá? Na horizontal, e você dispara o projétil. Só que o que acontece? Depois que o projétil, seja uma bala de um revólver, seja, sei lá, você em cima de uma mesa plana, você joga um objeto, ele vai rolando, depois ele vai cair, enfim, pode ser diversas situações diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? Depois que você faz isso, o objeto, ele vai, por milímetros que seja, percorrer uma pequena distância de forma horizontal, depois que ele sai de cima de um objeto horizontal, e aí depois, por causa da ação da gravidade, ele tende a cair, como vocês podem ver aqui, né? Na verdade, Gabriel, por incrível que pareça, ele não é questão de perder força, é a gravidade que puxa ele para baixo. Não, ele não perde força. Na verdade, essa desaceleração que ele sofre é por conta da gravidade. Porque, na verdade, quando você dispara um objeto de forma horizontal, como a gente está descrevendo aqui, a sua velocidade inicial ela vai estar aqui, ó. Ele vai ter uma velocidade na direção horizontal e vai ter uma velocidade na direção y aqui, ó. Só que essa velocidade aqui, ela começa igual a zero, a velocidade na direção de y, que seria a direção para baixo. Porém, como a aceleração gravitacional puxa o objeto para baixo, tá, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a gente viu ontem, né, no setor A, como que calcula a gravidade da Terra, por exemplo. E aí é o seguinte, o objeto ele tende a ir para o chão, ele tende a cair. E aí a aceleração da gravidade vai fazer com que a velocidade desse objeto na direção para baixo, tá, no sentido para baixo, venha aumentar a cada segundo. Então, ele vai caindo, não é porque ele perde força, é porque a gravidade está puxando o carinha lá para baixo. Então, essa é basicamente o motivo, né? Esse é basicamente o motivo pelo qual o objeto cai. Aqui nós temos as fórmulas, tá? Mais utilizadas para esse movimento, tá? Nós vamos ter uma fórmula para a direção de y e uma fórmula para a direção de x, tá? Vamos começar pelo x, que é mais fácil. No x, o movimento que ele vai descrever horizontalmente, ó, é um movimento uniforme. E no movimento uniforme, tá? A velocidade da partícula ela vai ser igual à velocidade, tá, inicial de x, porque a velocidade não muda, tá? A velocidade permanece constante na direção de x. E o que acontece? Essa velocidade ela pode ser calculada usando a velocidade média, como vocês podem ver aqui, e a distância pode ser calculada utilizando o movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Alguns livros, inclusive, deixa eu ver aqui o nosso material, ó, a página é a página 181. E o nosso material, a gente vai ter o seguinte, ó, a distância inicial é zero. E no nosso material, o S, ele chama de X. Então, a fórmula que nós temos aí, até no gráfico, vai estar aparecendo no gráfico aí, é X igual a V0 vezes T. Esse é o valor da distância, né? X é a distância que ele percorre em X, tá? Então, basicamente, esse aqui que a gente utiliza para descobrir a distância em x, ó, o quanto que ele andou na direção de x. Agora, na direção de y, que seria a altura, né, nós temos um movimento uniformemente variado, porque vai ter a aceleração da gravidade e ela vai ser negativa, tá?
justamente porque ela vai estar derrubando, né, desacelerando aí a nossa partícula. Na verdade, vai estar acelerando ela para baixo. Então, aqui nós temos a fórmula do sorvetão, a fórmula da velocidade e a fórmula de Torricelli, que podem ser utilizadas aí. Só que, nesse contexto aqui, nós temos que observar algumas coisas importantes, ó. Esse carinha aqui é zero, tá? A distância inicial é zero. E a velocidade inicial também é zero. A velocidade inicial também é zero na direção de y. Ou seja, a nossa fórmula pode ser trocada pelo quê? Ó? Esse S aqui eu vou chamar de y. E aqui, ó, vai cancelar. Inclusive, está na página 131 essa fórmula que eu vou passar aqui para vocês, ó. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tá? Essa é a fórmula que nós vamos estar utilizando. Professor, Novamente, para a não tem velocidade, na vamos ter que fórmula a do livro, não velocidade, tem um menos na novamente, a frente. velocidade inicial é zero, vai sobrar menos gravidade vezes o tempo. Lucas, E aqui, o nós professor não está teremos ouvindo nós, velocidade tá? ao quadrado, Tá perguntando no chat. essa velocidade inicial aqui é zero, e Ele vai fala, sobrar menos 2 vezes a gravidade, vezes o delta y, tá? Que seria a altura. Então, basicamente, nós temos as mesmas fórmulas que nós estudamos, aprendemos desde o início do ano, aplicadas nesse conteúdo, porém, a gente vai estar dando ênfase aqui às letrinhas, sei lá, de x e y, só para a gente poder substituir de maneira mais plausível, tá? Intuitivamente, né? Mentalmente mais focado, porque você está relacionando uma letra com algo que já é mais comum, que é o x e o y, x para o horizontal, y para o vertical, tá? Espero que todos tenham entendido aí, tá? E vamos, então, para o nosso estudo, tá? Na nossa apostila, antes da gente fazer aqui os exercícios, na nossa apostila, tá? É bem mais simples a forma como ele traz para a gente aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? A nossa apostila é feita com um pouco mais de simplicidade, ó. Vou dar um zoom aqui. É feito assim, tá? De maneira bem simplesinha, ele faz assim, ó. Para calcular a altura, para calcular a distância, tá? A altura que ele caiu e a distância que ele percorreu. Lembrando que nessa direção aqui, a velocidade de y é zero, tá? Em y. E aqui a velocidade em x é diferente de zero, porque senão, se fosse zero também, ele não andaria. Bom, mas sem enrolação aqui, vamos fazer a questão 1. Na verdade, acho que só tem essa questão, né? Da apostila. E aí depois a gente vai ver o lançamento oblíquo, tá? Então vamos lá. O que diz essa questão aqui? Diz o seguinte, ó. Dois amigos precisam determinar o desnível H e a distância D entre dois pontos de um terreno muito irregular. Um deles, que era arqueiro e professor de física, acerta a tensão do arco de modo que a flecha sai com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. E posiciona-se de modo que a flecha sai na direção horizontal, atingindo o ponto mais baixo, como indicado na figura. Tem figura aí para vocês, gente? Não? Então, eu vou mostrar aqui a figura para vocês. Eu achei estranho também, porque para mim a figura aparece de vermelho, que significa que é a resposta da questão, tá? Então essa é a figura aqui. Ó. Essa é a figura aqui. Tá? Ó, com o cronômetro, o amigo verifica que a flecha gasta 4 segundos no percurso. Então, pede para a gente determinar a altura H e a distância D. A altura aqui, Y, tá? E a distância X, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. X, distância, altura Y.
Então vamos lá fazer esse cálculo aqui. Bom, para a gente calcular a distância, por exemplo, que vai ser a direção de y, de x, desculpa, né, que é a distância aqui, o x ele precisa ser calculado com a fórmula, como a gente viu anteriormente, velocidade inicial vezes o tempo. Ora, a velocidade inicial diz para a gente que é 40 metros e diz ainda que o tempo é de quantos segundos? 4. 40 vezes 4, 160. Ou seja, a distância vai ser de 160 metros aí que ele atirou a flecha. Letra B. Letra B não, né? Letra H agora. Calcular a altura. Como que a gente vai calcular a altura? Usando a fórmula do y. Y é igual a 1 sobre 2 vezes a gravidade vezes o tempo. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 10 vezes o tempo, que é 4 segundos. Ora, 10 vezes 4 dá 40, dividido por 2, 20, né? Na verdade, faltou o quadrado aqui. Peraí. Agora sim. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. Dividido por 2, 80. 80 metros de altura. E aí, a gente calculou a distância e a altura. Bom, pessoal, e aí? É difícil? Não, Lucas, não tem o menos lá na fórmula da apostila, pelo seguinte. Aquele menos que eu coloquei para vocês é porque depende do referencial. Se você pega o referencial aqui no solo, se você pegar o referencial aqui no solo, a gravidade é negativa, tá? Porque a altura vai caindo, entendeu? Se você pegar o referencial aqui em cima, de onde a flecha, né, o projétil vai saindo, a gravidade vai descer e vai aumentar a altura. É como se aqui fosse o zero. E aí a gravidade ela vai ser positiva, tá? Então depende do referencial. Claro que sim, vai ficar mais fácil sempre, pessoal, vocês tomarem o referencial aqui em cima. Na verdade, vai ser a mesma coisa, só que psicologicamente falando, o mais fácil é aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar o lançamento oblíquo, eu vou fazer mais dois exemplos do lançamento horizontal para vocês verem, tá? Que não é tão complicado assim, é bem tranquilo, na verdade. Então, olha só, próxima questão aqui para gente. Então, a gente tem aqui, essa questão diz o seguinte, ó, uma esfera de meio quilo rola sem atrito sobre a superfície de uma mesa plana e a uma velocidade de 2 metros por segundo. Sabendo que a altura dessa mesa é de 0,8 metros, determine o alcance da bola. Então, vamos lá. Antes disso aqui, deixa eu mandar uma mensagem para vocês aqui, né? Antes da gente... Vamos fazer o seguinte? Tentem fazer 2 minutinhos para vocês fazerem, eu vou tomar água. 2 minutinhos aí. Tentem fazer, tentem montar. Vejam o que é para calcular o alcance aqui. Eu já volto com vocês aqui, tá? Tentem fazer aí. Eu já volto.
E aí, pessoal, vocês conseguiram? Eita, deixa eu ver aqui. Quase. Vou fazer com vocês. Então, vamos lá fazer. Cadê? Peraí. Cheguei. É que eu estava procurando o Paint aqui para poder colocar. Eu acho que é assim. Então, vamos ver aqui. Não estou achando o tempo da questão. Você tem que calcular, Lucas. Primeiro você vai ter que calcular o tempo. Olha só as informações que ele dá para a gente. A massa. Só que lembre-se, nas fórmulas, vocês viram pedindo, em alguma forma que a gente viu até agora, vocês viram a massa? Não tem massa. Isso significa dizer que a massa ela é irrelevante. Tá? Claro que, por ter gravidade na Terra, por ter gravidade não, por ter resistência do ar na Terra, por ter outros eventos, feitos que podem ocorrer no corpo, por conta de densidade, por conta de formato do corpo, por conta da massa do corpo, o peso, né? O peso, popularmente, o peso vai importar sim. Mas, para efeitos de estudo, a massa em si não importa, tá? Então, a massa aqui, ela é irrelevante. Não importa se a esfera tem meio quilo ou se ela tem 20 quilos, tá? O processo é o mesmo. E ainda mais que ela rola sem atrito, tá? Sobre a superfície. Então, vamos lá. Nós sabemos a velocidade inicial, que é 2 metros por segundo. Nós sabemos que a altura é 0,8 metros, né, 80 centímetros. E aí, com essas duas informações aqui, nós vamos calcular o restante. Vejam que, primeira coisa, nós precisamos saber o tempo, né, para poder calcular o x. Ó. A distância, o alcance é o x, ó, que é a velocidade inicial vezes o tempo. A velocidade inicial a gente já tem, que vale 2. Falta saber quem que é o tempo. Então, como que a gente vai fazer o tempo? Já que ele deu a altura, nós vamos usar a forma da altura, né, que seria o y, a forma da altura. Seria o quê? 1 sobre 2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Ora, quanto que vale a altura? A altura vale 80 centímetros, então 0,8. 1 sobre 2, quanto que vale a gravidade? 10. E aí nós queremos saber o tempo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Tá vendo esse 2 aqui que está dividindo? Eu vou passar para o outro lado multiplicando, tá? E aí nós vamos ter isso aqui, ó. Vou continuar aqui do lado para não comprometer lá embaixo. Então, vai ficar assim, ó. 1,16 vai ficar... Vou passar o 2 multiplicando, então vai ficar 0,8 vezes 2. E vou passar o 10 que está multiplicando, dividindo. Ó. Isso aqui é igual a t ao quadrado. Então, 0,8 vezes 2 vai dar 1,6, tá? Dividido por 10. Ou seja, 0,16. Quando dividido por 10, a vírgula anda uma casa decimal para a esquerda. E agora, a gente vai pegar e vai sair a raiz quadrada. Então, o tempo vai ser a raiz quadrada de 0,16. Lembre-se que quando a gente passa o expoente 2 para o outro lado, fica mais ou menos raiz quadrada.
Só que o tempo a gente considera uma grandeza sempre positiva, tá? Para os nossos estudos. Então, a parte negativa ela é desconsiderada, não serve. Por isso que a gente vai usar só a positiva. E a raiz quadrada de 0,16 é 0,4, tá? Ou seja, gasta 0,4 segundos. Aí eu venho aqui e substituo 0,4 segundos, tá? E o resultado, por algum motivo aqui, vai ser quanto? Peraí. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado aqui. É meio da gravidade. É 0,4 segundos, tá? Bom, então o tempo de queda, 0,4 segundos, e aí vai dar 0,8 metros. Então tá certo. O alcance é letra A, 0,8 metros. Alguma dúvida? Então estava certo. Eu acho que o site aqui da onde eu tirei a pergunta, eu vou olhar o gabarito aqui, fala que é a letra C, né? Só que não tem como ser letra C, já que o tempo foi de 4 segundos, 0,4 segundos e não 0,8, igual eles colocaram aqui. Alguma dúvida, gente? Viram como é simples fazer o cálculo? Só que a gente aqui, nesse caso, a gente teve que fazer de duas maneiras, né? Um para calcular a altura, né? O tempo através da altura, e o outro para calcular o alcance x, tá? O alcance é o tanto que ele se deslocou para frente. Vamos fazer mais um exemplo aqui para ver se a gente entendeu mesmo esse conteúdo, tá? Olha só, essa questão que a gente vai fazer agora é daqui do Mato Grosso. Olha só o que diz essa questão aqui. Ó. É o seguinte: considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício, tá? Ah, tá. Porque ele estava multiplicando, Lucas. Deixa eu voltar aqui. É porque ele estava multiplicando. Estava assim, ó. A altura foi 0. Deixa eu pegar aqui a pergunta de novo. Faz isso aqui, Lucas. Ó, vamos voltar aqui. Olha só. A altura é 0,8, né, da mesa. Então, nós temos isso aqui. Ó. A altura é 1 sobre 2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Quem que eu quero saber? Eu quero saber o valor do tempo. Então, tá vendo 2 aqui dividindo? Ele vai passar multiplicando. Ó. Então, vai ficar 2 vezes a altura igual a gravidade vezes o tempo. Só que a gravidade está multiplicando, então vou passar ela dividindo. Então, 2 vezes a altura dividido pela gravidade igual ao tempo ao quadrado. Só que se eu quero saber o tempo, eu vou passar aqui o expoente 2 como raiz quadrada. Então, o tempo vai ser a raiz quadrada de tudo que está do outro lado. Aí agora só substituir os valores. Ó. O H vale 0,8 e a gravidade vale 10. Ou seja, isso aqui vai dar 1,6 dividido por 10, que dá igual a 0,16, que a raiz quadrada vai ser 0,4 segundos. Aí você calculou o tempo. Calcular o x é a velocidade inicial vezes o tempo, que é igual a 2 vezes 0,4, dá 0,8. Então, ele passa dividindo para o outro lado porque está multiplicando a gravidade, né? Seria 10. Está multiplicando, passa dividindo. Tranquilo? Beleza. Próxima questão, ela tem algumas informações importantes aqui para a gente. Vamos lá. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício. Aí nós temos a altura, tá?
de 125 metros, em um local onde o modo de acesso da gravidade é 10. E tendo um alcance horizontal de 10 metros. Seria o nosso X aqui, tá? Então, esse carinha aqui é o nosso X, e esse carinha aqui é o nosso Y. Então, ele provavelmente vai querer saber o tempo ou a velocidade, tá? Então, nessas condições, ele pergunta qual vai ser a velocidade com que a pedra foi lançada. Então, vamos lá. As duas fórmulas que a gente tem para o lançamento horizontal, nós temos essa aqui, ó. O Y, que é 1 sobre 2, né, que é a altura, gt ao quadrado, e o x, que é v0, né, velocidade inicial vezes o tempo, tá? Então, vejam só. O mais indicado para calcular a velocidade é a fórmula do x, correto? Porque tem velocidade nela. Só que se você observar bem, falta o tempo, que não é dado aqui. Então, nós vamos ter que recorrer ao quê? Primeiro, calcular o tempo usando essa fórmula de cima e depois calcular a velocidade usando a fórmula de baixo. Então, nós vamos lá. Ó. Primeiro passo, calcular o tempo. Então, nós vamos atrás do tempo. Aqui, quanto que vale o tempo? Para isso, vamos pegar essa fórmula aqui. Ó. A altura é 125 metros, então y é 125. 1 sobre 2, vezes a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. Mesma resolução da questão anterior, tá? Então, nós vamos passar o 2 multiplicando, tá? Desculpa, multiplicando, 125 vezes 2, e nós vamos passar o 10 dividindo, tá? Porque ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. E aí nós achamos o tempo, ó. 125 vezes 2 dá 250. E aí, dividido por 10, vai dar 25. Ou seja, o tempo é 25 segundos. Então, esse pad é alto, né? Demorou 25 segundos para a pedra cair no chão. O segundo passo agora é calcular a velocidade. Ó. Qual que vai ser a velocidade? A velocidade inicial é x igual a v0 vezes o tempo. O alcance foi de quantos metros? 10 metros. Ó. O alcance horizontal, 10 metros. Então, 10 igual a velocidade inicial vezes o tempo, que é 25 segundos. Como eu quero saber a velocidade, eu vou passar o 25 dividindo. 10 dividido por 25, que é igual à velocidade inicial. Portanto, a velocidade inicial é igual a quanto? Vamos dividir aqui, ó. 10 dividido por 25, a gente coloca um zero aqui, e o zero é vírgula. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, 100. Ou seja, a velocidade inicial vai ser de 0,4 metros por segundo. Mas aqui está dizendo que é 4, né? Então, então tem alguma coisa errada aqui, nessa resposta. Alguma dúvida, pessoal? Ah, tá. Já vi aqui o erro. Tá vendo aqui, ó, que tá faltando o t ao quadrado? Então, significa que o tempo, na verdade, não é 25, é 5 segundos, tá? Então, aqui é 5, agora, dividido por 5, aí sim, dá 2, e aí a resposta correta, letra 1 aqui, né? Letra 1. Então, só ter o cuidado aqui, ó, que eu esqueci aqui do quadrado. Qual a gente fez? É que é igualzinho a questão anterior, tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tá meio desanimado, Lucas? Essa, qualquer coisa você fala e digita aí que a gente dá um jeito de resolver, tá? Complicado, hein? Vamos tentar mudar essa história aí, então. Vamos tentar mudar isso aí.
Ó, então vamos lá, vamos ver o lançamento oblíquo, tá? O lançamento oblíquo é o seguinte, para vocês. Ó, o lançamento oblíquo, ele é um outro caso de lançamento de projétil, que na verdade a gente poderia ter feito tudo de uma vez só, mas para a gente não se confundir, a gente faz separado, tá? O lançamento vertical, ele pode ser para cima ou para baixo, quando você joga um objeto verticalmente para cima ou para baixo. O horizontal é aquele que você lança para frente ou para trás, tá? No horizonte. E o oblíquo é aquele que fica entre o vertical e o horizontal, né? Tá aqui por dentro, aqui nesse ângulo, qualquer ângulo aí. Então, como vocês podem ver aqui, nessa imagem que eu baixei da internet, tá? Os efeitos do lançamento oblíquo, tá? O lançamento oblíquo é aquele que é lançado, tá? Com uma velocidade inicial diferente de zero, certo? Ele vai ter uma velocidade inicial para y, uma velocidade inicial para x aqui, vai ter uma velocidade para x. Gabriel, eu ainda não sei, porque eu estou construindo minha casa, então toda tarde eu estou indo para lá construir, mas eu espero que logo, logo, se der esse final de semana, a gente vai fazer. Eu vou tentar avisar vocês, se eu conseguir fazer amanhã. Bom, então, deixa eu pegar aqui, ó. É o seguinte, o lançamento oblíquo, como vocês podem ver agora, a partir da página 183 do nosso apostila, tá? Tem um desenho só resumidão sobre a velocidade, que seria esse desenho aqui, e fala sobre o peso do objeto e algumas coisas bem simples, bem resumidas, tá? Se vocês quiserem mais informações do livro, peguem no livro texto, que no livro texto vai ter muito mais informações do que esses que aparecem na Bienal. A Bienal é bem enxuta, tá? É só para o professor saber qual é o tema e aplicar ele aí. O livro texto é muito mais completo, tá? Então, voltando aqui, nós vamos ter essa ilustração aqui, gente, ó. Um dos pontos fundamentais do lançamento oblíquo é o ângulo em que o objeto é lançado. E esse ângulo, se nós usarmos trigonometria, ó, observação, ó, cateto adjacente e o cateto oposto, que vai estar representado aqui desse lado aqui. Ó. Então, gente, só um minutinho aqui, que chegou alguém aqui na minha casa, deixa eu só entender rapidão, tá?
Pronto, pessoal, voltei aqui, tá? Isso acontece na minha aula, né? Ó, vamos voltar aqui no lançamento oblíquo, tá? Então, como eu estava falando para vocês, lançamento oblíquo, uma das coisas mais importantes é a questão do ângulo. E para calcular as velocidades, tanto na direção de x quanto na direção de y, que serão, né, diferentes, usando senos e cossenos, ou seja, o seno desse ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui é a velocidade inicial, ou seja, a velocidade de y, a velocidade que y adquire, né, o lançamento adquire em y, é a velocidade inicial vezes o seno. E a velocidade em x é a velocidade inicial vezes o cosseno. Lembrando que, como o objeto tem um lançamento oblíquo, a tendência é que ele vai cair. Ou seja, ele vai, né, subir um pouco, mas depois a gravidade vai puxar ele de volta para o solo. Ou seja, a velocidade inicial em y, ela vai aumentar, vai aumentando a altura, vai chegar num ponto em que a velocidade inicial em y, né, a velocidade em y vai acabar, vai ser zero, e aí depois ela vai diminuir, vai aumentando, tá, negativamente para baixo, tá, até ela chegar no solo. E aí nós temos algumas relações que são utilizadas aqui, ó, que são úteis para o nosso cálculo. Mas deixa eu pegar uma outra fórmula, uma outra tabelinha de fórmulas aqui, para vocês, mais resumido, né, sobre o lançamento oblíquo. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Lançamento oblíquo. Ó, no lançamento oblíquo, tá, gente? A gente pode estar utilizando essas fórmulas aqui, ó. Essas formulazinhas aqui. Vocês podem estar vendo aqui, tá? A nossa primeira fórmula aqui é para calcular em relação à altura, tá? Então, em relação à altura, nós podemos estar utilizando essa fórmula aqui. Aí aqui vocês vão observar que tem velocidade inicial, tem o tempo, tem a gravidade, tá? Aqui nós temos a velocidade inicial em y, a velocidade inicial geral, tá? Que será a vetorial, e o seno do ângulo. Aqui nós temos a equação da velocidade para a variável y, né, para a altura y, e nós temos aqui a equação de Torricelli aqui, que vai também nos ajudar a calcular. Então, nós temos aqui algumas equações que vão nos ajudar a chegar mais próximo da solução dos nossos problemas do lançamento oblíquo. Mas se não ficasse nessas fórmulas, né, vamos fazer algumas questões. Eu vou pegar algumas questões de lançamento oblíquo aqui, para vocês verem como que a gente resolve as questões como elas. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Aí diz o seguinte:
Olha só, muitas áreas do conhecimento humano trabalham diretamente com conhecimentos de física, e uma delas é a área esportiva. Por isso, um físico foi convidado para projetar uma rampa para lançamento de bicicletas e foram dadas as seguintes informações. A rampa, no formato de um triângulo retângulo, deve ter 4 metros de comprimento horizontal e 3 metros de altura, conforme a figura aqui. Um conjunto ciclista de bicicleta lançado com uma velocidade inicial de 36 km por hora, com o objetivo de atingir a maior altura possível, considerando-se que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e as informações dadas, qual vai ser a altura máxima atingida com relação ao solo em metros por segundo, tá? Em metros, na verdade. Então, vamos lá resolver essa questãozinha aqui, tá? Então, como que a gente vai aplicar aqui esses conceitos? A primeira coisa que a gente tem que observar nessa questão, também está aqui, né, é o seguinte: a gente vai observar a velocidade. Um dos pontos fundamentais desse conteúdo é a velocidade inicial. Ele diz para a gente, ele informa para a gente que é 36 km por hora, tá? E aí nós vamos transformar isso em metros por segundo, dividindo, como vocês já sabem, né, por 3,6. Então, se eu divido por 3,6, o resultado vai dar 10 metros por segundo, tá? É só fazer uma divisão aqui por 3,6 que a gente chega naquele resultado. Tá? Isso aqui é a velocidade. Dentro do triângulo, pessoal, nós vamos calcular a hipotenusa, né? A hipotenusa aqui que eu vou chamar de A, no nosso triângulo retângulo, tá? Então, calculando a hipotenusa, ó, A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu não sei se vocês lembram, mas toda vez que nós temos um triângulo retângulo, que o lado é 3 e o outro é 4, eu sempre falo para vocês, né? A hipotenusa tem que dar quanto? A hipotenusa tem que dar 5, tá? É automático, mas se você quiser calcular, pode calcular tranquilo, tá? Só você resolver essa fórmulazinha aqui, ó. 4 ao quadrado dá 16, 9 ao quadrado dá 9, 6 ao quadrado dá 9, 16 mais 9 dá 25, aí quando você extrair a raiz quadrada, fica 5 metros. Só que a gente sempre faz esse exercício quando tem 4 e 3 como catetos, automaticamente a hipotenusa é 5, tá? Sempre lembrem disso, que vai ajudar muito vocês na hora de resolver exercícios dessa natureza, tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, vamos lá. Ah, tá. Vamos também relacionar o seguinte. Por que que eu estou calculando a hipotenusa aqui? Basicamente porque eu preciso saber a relação aqui desse tamanho aqui da hipotenusa do triângulo para poder fazer algumas medições. Então, nós temos a velocidade inicial, nós temos agora a hipotenusa, tá? Vamos analisar agora o movimento vertical, já que a ideia é calcular a altura máxima atingida em relação ao solo. Não é essa altura aqui, tá, gente? Depois do pulo, já que ele está fazendo lançamento horizontal, oblíquo. Então, o objeto, né, a bicicleta vai vir, ela vai saltar, e aí, por conta da gravidade, depois ela vai cair. Ele quer saber qual vai ser essa altura máxima que ela vai atingir, tá? Então, vamos analisar agora, usar essa fórmula aqui, ó, fórmula de Torricelli, já que nós não temos o tempo relacionado nessa questão. Lembre-se, quando não tem tempo, tá? Sem tempo, usa-se Torricelli. Então, nós vamos usar Torricelli para resolver essa questão. E o que diz a equação de Torricelli? Diz o seguinte, ó, que a velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Essa é a fórmula original de Torricelli. Só que aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, essa velocidade aqui é a velocidade em Y, né? Só para ter isso de certeza, tá bom? E a aceleração aqui, ela é a gravidade, tá? Só que a gravidade negativa, já que o objeto vai cair, o movimento na ascensão, mas ele vai descer. Então, a velocidade é negativa. E, por conta disso, a gente vai substituir algumas informações que são importantes. Primeiro, a velocidade final, essa velocidade aqui, ó, ela precisa ser zero. Então, zero ao quadrado. A velocidade inicial em y, a gente não sabe quem é ainda, tá? A gente vai calcular ela. Mais 2 vezes menos 10.
E a altura máxima, que a gente também não sabe ainda, tá? Eu vou chamar aqui de H máximo, de altura máxima, e aí vamos deixar assim. Reorganizando a nossa conta, nós teremos 0 igual a velocidade em y ao quadrado, mais com menos dá menos, 2 vezes 10 dá 20, altura máxima, tá? Se eu passar a altura máxima para o outro lado, nós teremos essa regrinha aqui, ó, 20, altura máxima, é igual a velocidade inicial em y ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa fórmula para resolver. Ou seja, se eu quiser saber a altura máxima atingida, eu preciso descobrir primeiro quanto que vale a velocidade inicial no eixo y, tá? Então, é isso que a gente vai atrás agora, tá bom? Por que eu fiz isso primeiro? Eu poderia ter calculado primeiro a velocidade inicial, para depois calcular a altura máxima. Mas por que eu fiz isso? Porque, na verdade, a gente bem que não sabe o que vai precisar utilizar de cara. Então, a gente tem que fazer algumas suposições. Essa primeira suposição é verificar a forma de Torricelli, já que essa questão em si não fala para a gente qual é o valor do seno, né? Ou melhor, o valor do tempo. Bom, já que eu quero velocidade inicial, uma das fórmulas que me indica a velocidade inicial é a fórmula do seno e do cosseno. Então, como que a gente vai estar aplicando aqui para resolver senos e cossenos? A gente vai aplicar uma das fórmulas da velocidade, que envolve justamente isso, né? Quando eu mostrei a imagem anterior, nós vimos o seguinte, ó, que a velocidade inicial em y, ela vale seno, né? Na verdade, vou fazer o contrário, né? É a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, né? Do ângulo alfa, tá? A gente vai olhar aqui no nosso triângulozinho aqui, ó. Se eu tiver aqui esse ângulo aqui é alfa, tá? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, 3 sobre a hipotenusa, que a gente calculou aqui, que deu 5, então é 3 sobre 5. E aí é só substituir, ó. Ou seja, a velocidade inicial em y vai ser a velocidade inicial do problema, que é 10, a gente fez aqui, ó, 10, vezes o seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Nem sempre a gente vai lembrar disso, tá, gente? Mas é importante, quando tiver triângulos, retângulos, dá uma olhadinha se não vai ser necessário usar senos e cossenos, tá? Aí aqui é só multiplicar, ó, 30 por 5, e aí dividido fica 6, né? 6 metros por segundo. Então, essa é a velocidade aqui do nosso projétil, 6 metros. Depois que eu calculo a velocidade, eu volto aqui, ó. Logo, nós vamos ter aqui 20 vezes a altura máxima vai ser igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então, a altura máxima é igual a 36. Aí nós vamos passar o 20 dividindo, ou seja, a altura máxima é 36 dividido para 20. Eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, o resultado vai dar 18 sobre 2, sobre 10. E aí, 18 dividido para 10, o resultado vai dar 1,8 metros, tá? E aí, a gente vai observar o seguinte, ó, a rampa tem 3 metros de altura, com mais 1,8, tá? Então, logo, né, o finalzinho, deixa eu aumentar aqui. Assim, os 3 metros mais 1,8 é igual a 4,8 metros de altura. Então, o ciclista vai alcançar a marca de 4,8 metros de altura nessas circunstâncias, tá? Claro que ele está levando em consideração que vai partir ele vai subir com 10 metros por segundo, tá? Se ele subisse com uma velocidade, por exemplo, de 20 metros por segundo, esse valor seria dobrado, tá? E assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? É grandinha a questão, né? Bem grandinha. Vamos pegar outros exemplos aqui, de lançamento oblíquo, que a gente está fazendo agora.
Deixa eu pegar aqui outras questões. Então, veja assim, ó, as diferenças dos lançamentos. Como a gente tem aqui ainda mais de meia hora para a gente fazer, deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Depois eu vou tirar uma aula. Acho que a aula que vem, eu vou, em vez de fazer a aula em si, de um conteúdo novo, eu vou tirar essa aula nova, só para a gente resolver questões de lançamento, tá? Aí eu vou pegar questões misturadas, lançamento vertical, horizontal e oblíquo, tá? Para a gente ver as diferenças e ver como é que resolve, tá bom? Então, semana que vem a gente vai fazer isso, até porque semana que vem a gente vai ter 2 dias de férias, né? De feriado, então só quarta-feira a aula agora, graças a Deus, que alegria. E vamos lá fazer essa questão, olha só. A questão diz assim, ó, um canhão dispara uma bala com velocidade inicial de 500 metros por segundo, em módulo, a 45 graus com a horizontal. Desprezando o atrito e considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber qual é o alcance máximo horizontal da bala, ou seja, ele quer saber qual que vai ser o valor de x aí nessa ilustração desse problema. Então, imagine o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui o canhão, tá? Canhão igual aqueles do pica-pau lá. Tá bom? Imagina que esse aqui é o canhão. E a bola de canhão vai ser lançada aqui nesse tipo de lançamento. Então, ele vai cair mais ou menos aqui, tá? E aí ele quer saber qual que vai ser o alcance máximo aqui, ó, o x. Ele quer saber o valor máximo. Além disso, observe o seguinte, ó, quando você lança essa bala, a velocidade dela vai ter essa direção. Vai ter essa direçãozinha aqui, tá? E aí ela vai ter, claro, uma componente x e uma componente y. A componente x é que nós chamamos de componente horizontal, tá? Isso aqui vai ser a velocidade em x e aqui vai ser a velocidade em y. Só que a cada momento essa velocidade vai diminuindo, tá? E aí quando ela chega aqui no ponto máximo, de altura máxima, a velocidade começa a se inverter. A velocidade começa a diminuir aqui, né? Ficando negativa. E aí o objeto chega ao solo, tá bom? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Por exemplo, se eu quisesse calcular de maneira direta o alcance máximo, como a gente viu, né? O alcance máximo aqui vai ser horizontal, a gente viu lá no passado, a gente teria que fazer o seguinte, ó. Então, eu vou fazer do mesmo esquema. Eu vou calcular como se fosse calcular direto, tá? Nós temos a fórmula do alcance. A fórmula do alcance é a velocidade inicial, tá? Vezes o tempo. Só que no movimento oblíquo, no lançamento oblíquo, eu tenho que tomar cuidado com o lançamento horizontal. Ele não é só a velocidade inicial, ele é a velocidade inicial na direção do eixo X, na direção horizontal. Então, isso aqui precisa ficar claro. Então, eu preciso conhecer quanto que vale essa velocidade. Essa velocidade aqui é fácil, porque as fórmulas que eu já enunciei para vocês, inclusive, deixa eu olhar aqui na página 183 da apostila, ele fala para a gente, né? Esse valorzinho aqui é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, tá? Do ângulo indicado aqui na figura, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo com que o projeto sai aqui. Isso aqui é fácil de determinar, ó. Esse aqui é fácil de determinar, que na verdade já foi dado para a gente, é 500, tá bom? E esse carinha aqui também é fácil, é o cosseno de 45 graus, tá? Esse aqui é tranquilo. Mas quem que está faltando aqui? Está faltando esse carinha. Ou seja, primeiro eu vou ter que calcular o tempo, tá bom? Então, eu vou primeiro calcular o tempo, depois eu vou calcular o ângulo, tá? O ângulo, aqui a gente já tem o ângulo, mas a gente vai calcular quanto que vale o cosseno dele e multiplicar por 500. Então, primeiro eu preciso encontrar quanto que vale o tempo aqui. Se eu souber quanto que vale o tempo, eu consigo resolver a questão. Então, vamos primeiro ir atrás do tempo, vamos primeiro calcular ele. Como que a gente vai calcular o tempo, tá? Então, vamos lá.
Então, para calcular o tempo, nós vamos recorrer à fórmula da velocidade, tá? Ou seja, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A velocidade em y, certo? Não vou nem colocar assim, eu vou colocar a fórmula como a gente aprendeu lá no início do ano. A gente aprendeu a fórmula assim, ó. A fórmula da velocidade, pessoal, é assim, ó. É a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa foi a fórmula que a gente aprendeu no início do ano. Aí a gente vai substituir alguns valores aqui. Primeiro, precisamos, vamos até trocar a cor aqui, ó, entender que para calcular isso aqui, nós vamos usar a altura, já que o alcance em x não vai nos dar a resposta. A gente tem que primeiro calcular em y, vamos usar as informações em y para calcular depois o x. Então, nós temos que entender que essa é a velocidade em y, essa é a velocidade inicial em y, e esse carinha aqui é menos a gravidade, tá? Com isso, eu consigo calcular. Por que eu estou utilizando a velocidade em y? Primeiro, porque essa velocidade aqui, ela vai ser zero. Nós vamos calcular o valor máximo, tá? O tempo máximo para a altura ser máxima. Então, essa velocidade aqui é zero. E essa velocidadezinha aqui, dentro das fórmulas que a gente tem, do conjunto de fórmulas, é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo de 45 graus. Tá? Professor, quanto que vale seno de 45 graus? Aí nós vamos apelar para uma tabelinha que é fácil de montar, tá? Então, vamos montar ela aqui rapidão, para vocês verem como é tranquila. E ela vai ser montada da seguinte maneira, ó. O ângulo de 30, 45 e 60. Aí a gente vem aqui e coloca seno e cosseno. Estou ensinando isso aqui para vocês, né? Aí vocês fazem aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, tá? E aí, raiz do 2 no 3. Ou seja, quanto que vale seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, nós vamos fazer substituições. Então, vamos lá. Esse carinha aqui vale 0. Esse carinha vale velocidade inicial, que é 500. Foi dado na questão aqui. Vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Menos, né, porque a gravidade aqui é negativa, 10, vezes o tempo. Pronto, agora é só resolver essa expressão. Claro, não é tão simples, não é tão basiquinha assim, mas dá para se resolver. Então, vamos lá. Vamos passar esse carinha para o outro lado somando. Então, vai ficar 10 vezes o tempo, igual 500 vezes raiz de 2, dividido por 2. Ó, o 500 vai dividir por 2, vai ficar 250, raiz de 2. E aí nós vamos pegar aqui, ó, e cortar um zero dos dois lados. Pronto. O tempo é igual a 25 raiz de 2 segundo, tá? Esse é o valor do tempo aqui aplicado nessa questão. Descobrir o tempo, que é 25 raiz de 2, aí eu posso voltar aqui em cima, ó, e descobrir o x. Então, vocês vão ver que vai ser bem facinho terminar de resolver a questão agora. Deixa eu afastar aqui e ampliar o nosso espaço aqui de resolução. Então, nós vamos vir aqui, ó. Logo, vamos calcular o x, ó. O alcance máximo, né, o x, vai ser velocidade inicial vezes o cosseno de 45 vezes o tempo. Ora, a velocidade inicial é 500, o cosseno de 45, como a gente fez aqui na tabelinha, ó, é raiz de 2 sobre 2. Então, vem aqui, substituo. E o tempo, a gente acabou de calcular, é 25 raiz de 2. Pronto. Agora é só calcular o x. Então, para calcular o x, o resultado vai dar o quê? No ponto final, né? É 25? Opa, deixa eu botar aqui. Então, vamos substituir aqui, ó. Vou primeiro dividir, ó. 500 dividido por 2, né? Vai dar 250. Raiz de 2 vezes 25 raiz de 2. E aí nós vamos ter que x é igual a 250 vezes 25. Eu vou fazer aqui, ó. Vai dar 0, 0. Opa, vai dar 0. 25, 12,
fazendo direto, tá, gente? E aqui vai dar 500. Somando, o resultado vai dar 0, 5, 2, 6. Então, aqui vai dar 6.250 vezes raiz de 4. Porque do raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Ou seja, multiplicando isso aí vai dar 2. Né? Raiz quadrada de 4 é 2, e multiplicando vai dar 0, 0, 4, mais um 5 e 12. Vai dar 12.500, tá? 12.500 aí a resposta dessa questão. 12.500 metros aí esse projeto vai alcançar. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá? Bom, aí vamos lá. Só uma observação nessa questão aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver, já que eu deixei o mouse aqui. Tá do outro lado. Aqui. Olha só, para vocês verem aqui, esse aqui é o tempo de subida, né? Como eu mencionei para vocês. Agora a gente tem que calcular o tempo de descida. Como a gente já viu no lançamento vertical, o tempo de descida vai ser o mesmo de subida. Então, no caso final, o x máximo, né, o alcance máximo, vai ser igual ao dobro disso aqui, ó. 2 vezes x, ou seja, vai dar 2 vezes 12.500, vai dar 25.000. 25.000 metros ou 25 quilômetros, tá? Então, essa bala de canhão aí vai ter um alcance máximo de 25 quilômetros. Alguma dúvida? Então, dica, lançamento oblíquo, façam o seguinte, peguem os valores, tá? Peguem os valores que aparecem, vejam o que está pedindo e peguem as fórmulas e substituam na fórmula direta. Tá? Caso você não tenha todas as informações da fórmula, veja a próxima fórmula e vai assim, tentando resolver igual a gente fez aqui, ó. Ao passo. Peguei a fórmula que calcularia o alcance, só que eu preciso do tempo. Aí eu uso a fórmula, uma outra fórmula para calcular o tempo. Tá certo? Depois que você calculou o tempo, volta na fórmula que você tem e calcula o restante, tá? O lançamento oblíquo, ele é o mais chatinho de todos em relação a isso. Eu vou estar encerrando a gravação agora, tá? Peço que vocês não saiam,